Sobre o resultado divulgado hoje do IBCBR, a gente conversa agora com o Maurício Orenga, ele é superintendente de pesquisa macroeconômica do Santander. Muito boa tarde, Maurício, obrigada pela participação aqui no CNN 360. Assunto árido, mas importante, tem uma conexão direta com a vida real das pessoas e com o embate eleitoral, que óbvio, eu não vou colocar você no meio disso, mas a economia é o tema dessa eleição, entre muitos outros que também chamam a atenção. Fato é que essa melhora do PIB, essa prévia, né, vem confirmando uma melhora, ou seja, o Brasil deve sair melhor esse ano, né, do que aconteceu durante o pico da pandemia. Mas o que a política vem dizendo é, né, o povo não come PIB. A minha pergunta para você é, Maurício, quando que isso começa a produzir um efeito na vida real das pessoas? Por que essa melhora na perspectiva aí dos números ainda não produziu uma sensação de bem-estar de fato maior, em especial entre os mais pobres? Tá legal. Bom, primeiro, boa tarde, Daniela, boa tarde aos espectadores da CNN Brasil. De fato, um ponto importante aqui, né, a gente tem essa questão de que os números, as estatísticas, né, nem sempre, especialmente o caso do PIB, né, nem sempre se materializa em termos de bem-estar da população, né. Então, inclusive, as pesquisas, né, de uns anos para cá, vêm também trabalhando, né, numa vertente de observar também essa questão do bem-estar, né. Eu diria que, enfim, as pesquisas são mais difíceis de se fazer, né, os dados que a gente tem mais pontuais da economia são relacionados ao PIB, à atividade econômica, né? Como o caso aí do IBCBR, produção industrial e outros indicadores, né? Mas eu diria que assim, a gente tem um fenômeno mais recente, aí, especialmente nos últimos meses, que é a melhora do mercado de trabalho. Perfeito. Né? Isso vem sendo sentido nos indicadores de emprego, né? Uma geração de empregos formais que vem rodando em patamares bem altos. A taxa de desemprego também na nossa estimativa, né, baseado nos dados do IBGE, de fato está rodando um patamar bem mais baixo, na casa de 9%, inclusive abaixo daquilo que a gente estima, com toda a dificuldade nessas estimativas, né, daquilo que pode ser o desemprego estrutural de longo prazo da economia brasileira, que deve estar em torno de 10%, 11%. Então, de fato, a tendência é que a gente tenha, digamos assim, talvez uma sensação um pouco melhor de bem-estar, né, a partir, enfim, desse momento que a gente começa a ver essa recuperação do mercado de trabalho. Agora, um ponto importante também, né, e aí saindo um pouco da discussão dos últimos dados, é que a pandemia também, de certa forma, ela contribuiu para gerar, né, de alguma forma, concentração de renda, né, e a gente vê isso não só no Brasil, a gente vê isso em vários países, né. Então, infelizmente, é um fator aí que, enfim, vai ser endereçado ao longo dos próximos anos. Maurício, o senhor tocou num aspecto que eu considero imprescindível, que é a coisa do emprego, né? Melhora do emprego. O Brasil finalmente chegou abaixo dos 2 dígitos, depois de anos lutando para baixar o índice de desemprego. Essa prévia do PIB nos indica que esse movimento ele deve ser contínuo, porque apresenta aí um cenário de aquecimento econômico, né? Isso também pode, então, já predizer, digamos assim, boas notícias para o mercado de trabalho? A gente acredita que enfim, é importante ter em mente que a economia, né, se recuperou, né, nesse primeiro semestre do ano, vem recuperando já desde aquele momento inicial, aquele choque inicial da pandemia. Isso tem muito a ver com o processo, essa rodada mais recente de recuperação tem muito a ver com a volta dos serviços, né, que, enfim, voltaram a funcionar em função da melhora da situação, enfim, sanitária aqui no Brasil. Tem alguns fatores, como o ciclo de commodities, que ajudou também. Então, são alguns fatores aí que contribuíram. Agora, a gente tem, Daniela, um ponto importante aqui com relação à atividade econômica, é que os juros, né, naturalmente vem subindo, né? Talvez o Banco Central já tenha chegado no patamar aí final da taxa de juros, né, nesse ajuste que foi feito, né, desde março do ano passado, né? Então, esse aqui é um ponto importante, né? Porque a política monetária ela começou a ficar, como a gente chama em economia, né, contracionista, né? Ela começou a gerar um efeito de reduzir a atividade econômica, apesar das altas de juros terem começado em março, ela só realmente ficou mais apertada, mais contracionista, redutora da atividade econômica a partir de outubro do ano passado. Então, e existe uma defasagem temporal. Então,
é como um remédio, né? Às vezes você toma um remédio e ele não faz efeito imediato, né? Leva algumas horas, né, para fazer efeito. No caso, o remédio taxa de juros, ele faz efeito com alguma defasagem, leva meses para fazer efeito. Então, no segundo semestre, a gente acredita que a gente vai ver uma desaceleração da economia. É claro que esse resultado foi bom do IBCBR, né, importante, mas a gente acredita que o ritmo de crescimento da economia no primeiro semestre não vai ser mantido. Então, vai ter uma desaceleração aqui, por exemplo, trazendo em números, né, a economia cresceu algo em torno de entre 4% e 5% taxas anualizadas no primeiro semestre. A gente acredita que vai ter uma desaceleração para algo em torno de 2%, 3% anualizado no terceiro trimestre, e o quarto trimestre a gente já fica andando mais de lado em termos da atividade econômica. Isso é necessário. Infelizmente, voltando para a alusão ao remédio, né, é o amargor necessário do remédio, porque a gente precisa dessa desaceleração para conter as pressões de inflação, né? A gente já viu uma queda da inflação inicial, mas os patamares de inflação, quando muito a gente olha, né, em termos de prospectivos, né, para frente, ainda estão bastante elevados e precisa de desacelerar a economia para isso aconteça. Maurício, o nosso tempo está acabando aqui, mas eu queria antes falar mais sobre inflação, porque para mim esse é o centro aí acho que linka um pouco tudo o que eu falei, né? A gente iniciou falando um pouco sobre por que não tem essa sensação de bem-estar, que a economia está aquecida. Acho que a inflação tem uma conexão direta com isso. A gente falou sobre o trabalho, a alta do preço, o mercado também está se recuperando, mas com o salário, digamos, depreciado, né? As pessoas estão ocupando cargos com remunerações menores do que elas poderiam ocupar, e a inflação também pesa, então, nisso, né, deprime ainda mais essa renda. E agora você traz aí esse cenário para a gente de, bom, o juros está alto porque é o remédio amargo para segurar, a gente está vendo cair, mas a perspectiva ainda é alta. Em especial para alimentos. A gente tem cenário lá fora, externo, o preço do petróleo voltou para uma coisa mais racional. Quanto tempo, Maurício, a gente deve ter aí ainda para que isso consiga construir um cenário de tranquilidade suficiente para que o próprio mercado, né, baixe? Ou a gente está com um problema de inflação por demanda, que aparentemente não era o que tinha antes, mas agora a gente tem. Eu queria entender um pouco o seu diagnóstico e predição sobre esse assunto. É legal, é um ponto importante que você citou, Daniela, porque diz respeito à composição da inflação, né? E quando a gente olha para a inflação, aí a gente tem aqueles itens que são mais voláteis, né? Que é o preço da alimentação, o preço de combustíveis, né? Por exemplo, que subiram bastante, né, durante a pandemia. E a gente acredita que chegaram a um pico, não digo em termos de nível de preço, mas a inflação, a variação desses preços deve perder força, né, nos próximos meses. Então a gente acredita que esses itens vão desacelerar. Acontece que a preocupação aqui agora é com essa inflação, digamos, mais cíclica, né? Que tem a ver com o que você mencionou, talvez um excesso de demanda, né? Quando eu digo que que a taxa de desemprego talvez esteja abaixo do patamar de longo prazo, isso talvez um sintoma de que a economia pode estar começando a superaquecer. Outras medidas também estão indicando um pouco nessa direção, que pelo menos a ociosidade na economia acabou. Então, isso pode gerar digamos assim, uma persistência, a inflação de serviços, né? Que é o que, enfim, um dos setores está se aquecendo bastante aí, essa inflação de serviços pode ser um pouco mais duradoura. Então, por isso que a gente precisa ver uma desaceleração da atividade econômica para conter essas pressões e a gente poder voltar a crescer, enfim, futuramente de forma sustentável sem gerar inflação. Maurício Oreng, gente, ele é superintendente de pesquisa macroeconômica do Santander. Maurício, eu pronunciei seu sobrenome minimamente aceitável? Correto, corretíssimo. Muito obrigada, conto com você mais vezes aqui, didático, conseguindo jogar tudo para frente. Valeu demais pela participação aqui no 360. Até a próxima. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos.